Este é o Entre Vidas e Protocolos. Diálogos entre quem cuida e quem protege. É um espaço para conversa sobre o cuidado humano e a proteção jurídica na saúde. Mais do que técnica, essa é uma área que lida com a vida, com o nascimento, com escolhas e com responsabilidade. Nossa convidada de hoje é a doutora Luísa Sfaier, ginecologista e obstetra, que vai conversar um pouquinho conosco, então, sobre o exercício da medicina em uma das áreas mais desafiadoras da saúde. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Eu acabei de mencionar que a AGO, né, a ginecobstetrícia, ela é uma das áreas mais desafiadoras, assim. E mesmo diante desse contexto, o que te levou a escolher essa especialidade? Eu acho que um pouco disso também, né, envolve... Para mim, principalmente, foi uma questão de que envolvia a parte clínica e cirúrgica, assim, né? Eu sempre gostei de cirurgia, mas eu não me via só dentro do bloco cirúrgico. Eu gosto muito desse contato com os pacientes, da troca do consultório, né? E então a GO é uma especialidade que nos permite fazer as duas coisas, né? Então, é diversas atuações, assim, tu não fica só num mesmo nicho, né? Apesar de que na carreira cada um vai se nichando um pouco, mas ela abre um leque infinito, assim, de possibilidades dentro da especialidade. E isso era o que eu mais queria, assim, de ter os dois lados, assim, de não ficar só na cirurgia e também não ficar sem procedimento, né? Sim. E a rotina na obstetrícia também, ela é bem intensa e demanda a disponibilidade o tempo inteiro, né? E como tu equilibra, então, a tua vida profissional, cuidado com o paciente, com o teu autocuidado também? É difícil. É complicado, a gente, né? Porque até antes eu estava em consulta, eu estava conversando exatamente sobre isso com uma paciente, que eu acho que não é só nós que fazemos isso, todo mundo, né? A gente sempre coloca o trabalho em primeiro lugar. Ou quem tem filhos, marido, a menina, enfim, a gente se preocupa com todo mundo para depois se preocupar com a gente, né? Então, a gente estava conversando em consulta justamente sobre isso, o quanto é desafiador a gente manter um autocuidado e tirar tempo para nós mesmos, assim, né? Mas isso é uma coisa que dentro da profissão, eu acho que a gente percebe cada vez mais, assim, o quanto, né, não adianta eu ficar falando para as pessoas se cuidar se eu também não cuidar de mim, se eu não estiver bem para cuidar delas, né? Então, isso é uma coisa que eu tento priorizar, assim, que nem a atividade física é uma coisa que eu, pelo menos, nunca gostei, assim, não é uma coisa que pra mim Tem o geral, assim, é obrigação. E isso é uma coisa que eu me obrigo a fazer, assim, eu tento colocar como prioridade, tem que ir, né, porque é uma das coisas que a gente sabe que precisa. Então, pequenos detalhes, assim, a alimentação também, né, tô buscando melhorar, porque eu também, em função da correria, acabava comendo muito mal, né, então, ultimamente é uma coisa que também tô tentando priorizar, assim, porque tudo a gente vai meio que deixando para depois, né, então... Esse equilíbrio, assim, mas a gente sempre tem que pensar que se a gente ficar doente, a gente não vai fazer todo o resto, né? Você tá trabalhar e não conseguir fazer depois as coisas. E ser obstetra também é estar presente nos momentos únicos do paciente. Eu acho que talvez para muitas mulheres o momento mais importante da vida, né? E que tipo de vínculo essa vivência gera entre o médico e o paciente? Nossa, é muito forte, assim, né? Eu sempre digo, não tem uma paciente que tu vai fazer que não vai virar amiga, né? Porque é até engraçado, assim, quando a gente termina um pré-natal, quando nasce, às vezes elas vêm na consulta de pós-parto e tudo mais, daí me olham assim, tá, mas agora é quando eu volto. Tipo, parece que tu tá se despedindo, assim, de um ciclo, né? É muito legal, porque justamente o pré-natal, ele permite criar esse vínculo, né, que no dia que nasce, assim, eu já me sinto parte daquela família, sabe? Então, é muito legal, assim, eu gosto muito de me envolver com o casal, com a paciente, principalmente, né, um vínculo, a confiança que ela deposita na gente, assim, é muito legal. Sim, é muito bonito, né? Ver que esse vínculo emocional, ele faz parte do cuidado também, né? E a gente, olhando pelo lado jurídico, gera a confiança mútua que eu acho que é muito necessária, assim, nessa relação, né? E quando o paciente, eu acho que ele se sente acolhido, ele se sente que ele é ouvido, ele se sente seguro, ele também se torna um paciente mais compreensivo, assim, né? E torna essa relação entre médico e paciente muito mais segura e acolhedora, né? Sim,
Sim, eu acho que justamente quando a gente tem a quebra dessa relação, tipo, né, médico-paciente, que aí surgem conflitos, enfim, né, que daí uma insatisfação, às vezes tu já não consegue mais resolver ela no diálogo, assim, né, sabe? Enquanto tu ainda tem essa questão do vínculo formado, né, de uma boa comunicação, sabe, da transparência da relação, assim, eu acho que isso é o que tu consegue de contornar, né, ou enfim, né, chamar aquele paciente mesmo para conseguir dialogar e encontrar uma solução. Sim, a gente nota assim, quando tu tem um vínculo com o paciente, ele acredita que tu vai resolver o problema, né? Quando tu não tem vínculo, se der uma complicação, por mais que seja uma complicação que possa acontecer, ele vai te acusar de erro, né? Agora, no caso de não ter vínculo, quando tu tem vínculo, ele vai ficar tranquilo que tu tá lá pra resolver e ele sai, ele é uma complicação, Então, aí, confia que tu fez o melhor que podia, né? Que ele confia no teu trabalho. Sim, que a gente sempre fala isso, assim, ó, complicações ninguém quer, óbvio, né, em situação nenhuma, mas por como é diferente quando a gente tem vínculo com o paciente, como a gente se sente mais tranquilo no sentido de, não, ele tá confiando, ele sabe que o que eu tô fazendo é o melhor pra ele, né, assim. Que a medicina não é uma ciência exata, né, sabe, né, e esse entendimento, às vezes, parece que a gente precisa ficar recuperando ele, sabe, né, hoje em dia, assim, né, a gente já conversou em outros momentos, assim, mas sempre tem muito essa questão da confusão entre o que é uma intercorrência, né, esperada, prevista na literatura, enfim, do que é um erro médico, sabe, né, não é porque não saiu da forma que tu esperava aquele procedimento, ou enfim, né, que realmente houve alguma falha do profissional. Sim, e a tua área também é uma que lida, acho que é a que mais lida com a expectativa dos pacientes. Sim, né? Sim, é muito diferente, por exemplo, não que outros não sejam importantes, mas a gente nota a diferença. Por exemplo, um paciente idoso com câncer vira óbito e um bebê vira óbito, né? Tipo, todo mundo que chega na obstetrícia tá chegando ali para um momento feliz. Ninguém tá preparado para sair dali com uma notícia ruim ou com uma tragédia, né? Então, ali, por mais que a gente esteja no hospital, as expectativas ali não são de doença, né? Então, isso é diferente do resto, assim, sim. E nesse sentido, deixa eu te perguntar. Por exemplo, tipo, a gente sabe que, pela questão do parto, geralmente, tipo, aquela gestante, ela tem uma expectativa mesmo formada de que, não, eu quero tentar o parto normal e às vezes acaba não evoluindo, né, e tem que ir para uma cesárea. Ou realmente tu tem uma intercorrência, tipo, que é inevitável ali, enfim, que acabou acontecendo como tu dissesse. Como que tu busca te respaldar, assim, nessas situações? Pensando agora, né, na Luísa médica mesmo, assim, sabe? Sim. Então, a gente trabalha sempre com termos de consentimento, né? E o principal é o diálogo, né? Não adianta a gente mandar alguém assinar um papel sem a pessoa entender o que está acontecendo, né? Então, o mais importante antes de qualquer procedimento, antes principalmente parto, cesárea, né? É a gente conversar com a paciente e ela estar ciente dos riscos e dos benefícios de cada situação, de cada procedimento. E aí ela escolhe o que ela prefere. E nós duas vamos assinar termos dizendo que a gente concordou com isso e que tá ciente de tudo que pode acontecer ali, né? Que infelizmente, como a gente vai sempre para um momento muito feliz, mas a gente sabe que não deixa de ser um procedimento, tanto parto quanto cesárea estão sujeitos a inúmeros riscos e complicações que às vezes fogem do controle, por mais que faça tudo certo, né? Então, a paciente precisa estar ciente disso. Eu acho que o mais importante é a gente sempre explicar e o paciente estar sabendo tudo que pode acontecer, né? Não ser pego de surpresa no sentido de, nunca ninguém me falou que isso podia acontecer e agora tô aqui numa situação ruim, né? Então, em termo de consentimento, a gente sempre faz também, as duas partes assinam para dizer que aquilo foi conversado e que estamos concordando, né? Sim, sim. E eu tenho certeza que tu provavelmente faz isso, com certeza faz isso na tua prática, né? Mas é a questão mesmo de ter registro adequado em prontuário, né? Porque aquele registro técnico, ele vai passar a ser, tipo, uma narrativa do teu cuidado, né? Sim. Então, tipo, quanto mais tu puder demonstrar que tu agiu com diligência, né? Que tu orientou aquele paciente dos riscos, enfim, que tu aplicou, né, o TCLE, o termo de consentimento, entende? Que tu, digamos, eu tomei essa decisão técnica fundamentada em tal questão, entende, né? E isso vai fazer, tipo, a diferença, porque protege tanto a Luísa, tanto o profissional da saúde, como também respeita o paciente, né? Então, a gente sempre comenta, né, muitas vezes, e tu falaste isso no início, né?
o profissional, ele tá tão preocupado em cuidar do outro, que às vezes ele esquece de cuidar de si, né? Se aí ele negligencia registro, sabe? Ele deixa para depois, ou enfim, não, ele não perde o tempo necessário em fazer aquele registro, né? E aí depois, tipo, do nosso ponto de vista, digamos agora, jurídico, tu conseguir daí recuperar qual que era o contexto daquele atendimento. Sim. Qual que era a condição exata da paciente naquele momento, sabe, né? Por que que a Luísa tomou a decisão X e não a Y, entende? E isso às vezes é difícil quando tu não tem registro adequado, né? Sim. Então é uma das coisas que a gente sempre, né, bate na tecla, assim, de que realmente, tipo, a questão de uma documentação adequada, ela traz segurança pro profissional que certa, sabe? Pra não é proteção só de uma das partes, né? Sim. É pros dois, assim, se eventualmente acontecer alguma coisa, tem pros dois lados ali, não, realmente foi isso que aconteceu, tá registrado e não tem essa dúvida, né? Sim, sim. Não, eu sou muito chata como contuário, né? Eu sou até meio neurótica, assim, que bom. Eu registro tudo e o tempo inteiro, assim, sabe? Quem trabalha comigo sabe que às vezes eu sou até meio chata com isso de tipo, tem que estar toda hora ali escrevendo. Mas porque eu acho que não só pra me proteger juridicamente, mas porque nessa situação de parto, de cesárea, a paciente, primeiro que ela tá vulnerável, né? E segundo que a maioria nem lembra direito o que aconteceu, nem o tempo que se passou ali dentro. Porque ela tá emocionada, ela tá ansiosa, né? Então, assim, depois ali tá tudo registrado, né? Tal hora aconteceu isso, tal hora conversamos isso, tal hora foi feito isso. Para as duas partes, para ela ver que as coisas aconteceram e a linha do tempo tá ali registrada, né? E pra gente também, claro, infelizmente, né? Coisas podem acontecer e daqui a pouco acabar num processo, enfim, de tá tudo ali registrado, como aconteceu, como foi feito. Porque se tu tem registro de que as coisas estavam sendo feitas corretamente, né, a gente tem que mostrar que intercorrências acontecem, né? Agora, se tu não registrou nada, aí como é que tu vai dizer que a paciente estava... Porque daí parece também que a paciente estava desassistida. Se não tem evolução, por mais que tu estivesse lá, vai parecer que tu não estava vendo. Não tem, chega lá no momento, é a tua palavra é contra dela, e é isso, né? Tem nada que respalde, né? Sim, acaba, digamos assim, dando a percepção de negligência, né? Tá, tu sabe que tu tem o tempo todo à beira-leito, entende? Mas se não tem registrado, entende? Porque sempre depois com o processo a gente comenta o que tu vai ter. Tá, exames, enfim, mas o perito vai olhar a questão do prontuário, entende, né? Se realmente, tipo, o médico, digamos, foi diligente e tomou tomou a técnica adequada, assim, que seria para aquele caso, né? Porque ninguém tem, né? Salvo a questão da cirurgia estética, assim, mas tu não tem uma obrigação de alcançar um determinado resultado, né? Sim. Tem a obrigação de pregar os melhores meios, né? A melhor técnica médica, tem. Então, se tu registra essa questão, né, da adoção dessa técnica, enfim, né, isso que dá o respaldo, assim, para ambos os lados, e como tu disse, para depois o paciente poder olhar para aquilo e dizer, não, né, realmente, tipo, olha, aqui eu tava com muita dor, entende? Aplicou isso, né, daqui um pouco eu não me recordo disso, mas a gente combinou isso, né, às vezes sei lá, o acompanhante não tá junto, mas tu combinou com a esposa, né, com a gestante, depois ele chega questionando a tua conduta, entende, né? Sim. Então, acho que é bem nesse caminho, assim, né. E também se fala muito sobre o protagonismo da mulher, né? Mas como também é importante aliar esse protagonismo com a tua responsabilidade técnica também, né? Sim. E tudo é sobre comunicação, eu acho, assim, de tu também expor, né, a importância do médico, enfim, expor os riscos, as alternativas dentro das possibilidades e aí sim, né, aliar o protagonismo da mulher em cima. E é importante que os dois estejam alinhados, né? Eu sempre digo assim que a paciente tem que escolher o obstetra que faz sentido para ela, né? Não adianta tu me dizer que fulano ou que ciclano é o melhor, se pro perfil dela não vai ser, né? Ou daqui a pouco a paciente pode gostar de mim como pessoa ou como ginecologista, e daqui a pouco na obstetrícia ela não gosta da linha que eu sigo, né? Então as duas partes têm que estar alinhadas, porque eu sempre digo assim, como o paciente também tem direito de escolher, o médico também tem, né, essa liberdade de dizer tal coisa eu não faço, então procure outro profissional, ela tem essa liberdade sim, mas o médico também tem o direito de dizer que algumas situações para ele não vale o risco, né? Até uma pauta que essa semana a gente estava muito debatendo a questão na nossa área do parto pélvico, né? Que eu não faço, a maioria dos meus colegas não fazem, mas tem médico que faz.
Então, assim, a paciente, se me procurar, eu não trabalho assim, né? Se for comigo, tem que ser cesárea. E eu tenho esse direito, né, de acreditar que aquilo ali vai correr um risco que, pra mim, não vale, né? Pelo que eu aprendi a fazer, eu acho que, né, não vale a pena correr esse risco. Mas ela tem o direito de procurar um profissional que seja especializado nisso e que aceite correr o risco. Desde que nem falou antes, né? Conversem, anotem, escrevam, registrem que ambos estão cientes e concordantes. E é objeção de consciência, né? É, essa tua recusa ali que tu disse, né, de atendimento, assim, tá bem... adentrando um pouco a questão também, a gente estava muito falando na questão de relação de confiança antes também, né? E um dos temas, digamos, que gera muito debate na AGO, né, é a questão da cobrança da taxa de disponibilidade obstétrica. E, né, a gente sempre compreende, assim, que essa discussão, esse debate, ele se dá muito porque a maioria das pessoas não entende que são fases distintas. Uma coisa é o acompanhamento do pré-natal, a outra coisa é o parto, né? Tem aquela percepção de que não, já que eu comecei, digamos, a fazer o acompanhamento do pré-natal, então esse médico necessariamente deveria, né, ou teria a obrigação de me acompanhar até o final do parto, né? E quando a gente sabe que não, né, que o próprio, né, o Conselho Federal de Medicina traz muito claro, né, a possibilidade da cobrança da taxa, né, de disponibilidade obstétrica, enfim, que tem essa distinção de etapas. Como que tu busca lidar com esse assunto, assim? Eu sempre converso com as pacientes e explico isso, desde a primeira consulta, né, de que o meu trabalho para parto, né, funciona assim, o quanto eu cobro para fazer isso e se ela quer ou não, né. Então, no caso de ela não querer, ela tem o direito de fazer o pré-natal comigo e o nascimento pelo plantão, que daí não me chama, faz com quem tá de plantão, né? Eu sempre explico isso desde a primeira consulta, né? Para elas já estarem cientes de como eu trabalho, como que funciona, né? E aí, no caso de elas optarem por fazer comigo, aí sim, né, nessa fase final, eu dou prioridade para isso, a gente tem alguns combinados no sentido de ficar na cidade, né, estar por aqui na época aí que vai nascer, mas isso tudo é sempre alinhado em consulta, é passado para a paciente e ela toma essa decisão. Sim, essa questão desse alinhamento, né, ele é muito importante porque ele traz clareza sobre o que está sendo contratado, né? Porque é um contrato de prestação de serviço que tu tá exercendo, né? Então, assim, né, a Luísa tá sendo contratada para quê? Para fazer só o meu acompanhamento do pré-natal ou para estar disponível 24 horas por dia naquele período, entende? Do parto, assim. Então, uma das coisas que o próprio conselho exige é isso, né? De trazer desde a primeira consulta essa questão dessa informação, sabe? E a gente sempre entende a importância, digamos, de documentar isso, sabe? De que ela teve ciência na primeira consulta, né? De que ela tem autonomia para decidir, sabe? Então, se prevê isso num contrato de prestação de serviço, né? Que, não sei, a partir de tal semana, geralmente, daí, enfim, né? Que vocês definem, assim. Mas ter, digamos, registro também de que ela foi cientificada, entende, né? E de que ela tem autonomia, assim. Sim. Principalmente, tipo, quando envolver a questão de planos de saúde, a gente sabe que a discussão é maior, eu diria, né? Então, eles exigem muito essa questão de que não foi uma escolha da paciente. Então, querer mesmo pagar por fora a disponibilidade obstétrica em vez de pegar um médico que estaria de plantão, né, pelo plano, assim. Então, né, essa questão de respaldar sempre isso, sabe? Acho que é importante, sim. Eu vejo que tem muita discussão porque falta conhecimento, sabe? E aí vai se disseminando, né, desinformação, assim, entende? Aquele médico cobra, aquele não cobra, sabe, né? E aí, enfim, tem todo um... Sim, tem regras diferentes também para SUS, para plano, para particular, então talvez por isso que gere essa maior confusão nos pacientes, sabe? Sim. Mas a comunicação desde a primeira consulta eu acho que já resolve boa parte dos problemas, assim, né? Luísa, falando um pouco agora da questão de redes sociais, né? A gente sabe que elas têm grande influência hoje sobre a questão da percepção das mulheres sobre o parto, né? Tanto de forma positiva quanto de forma negativa, né? E eu acho que se observa também, às vezes, quando alguma mulher compartilha alguma experiência, enfim, né? Tem toda uma questão do julgamento da própria conduta médica, né? E principalmente envolvendo a questão de parto, né? Muitas pessoas querem compartilhar aquele momento, né? Com a família, enfim. E tem uma exposição grande do próprio profissional junto, né? Como que tu lida com essa exposição, sabe, né? Como que tu acorda essa questão, assim? A gente geralmente, pelo menos na área onde eu trabalho, né? No hospital onde eu trabalho, isso tudo é muito bem respeitado, assim. Eu, pelo menos, nunca me senti desrespeitada nesse sentido, né? Eles têm, pacientes contratam um fotógrafo, enfim. Filmagem não é permitida por parte dos pacientes, só se for por um profissional, né? Então, isso acho que já é
um respaldo, porque às vezes as imagens filmadas assustam e as pessoas não sabem que aquilo tá certo, né? Parece uma violência, mas aquilo tá correto, né? O próprio nascimento, assim, pra quem for ler, parece meio agressivo, né? Até numa cesárea que puxar pra dentro da cabeça, assim, né? E às vezes isso impacta. Então, é permitido só fotos, né? O que pra nós já é uma proteção, assim. E eles têm bastante cuidado, assim, né? O que a gente sempre pede, principalmente, não só com o profissional, mas com a paciente. Cuidar com a exposição da paciente, né? Porque a maioria delas estão tão nuas, enfim, né? Devido da situação ali, que nem parto vaginal. Nossa, ela tá completamente exposta, né? Então, aqui, pelo menos, tem sido muito tranquilo nesse sentido. Eles respeitam muito, assim, né? E a gente tem um cuidado daí com essa questão dos familiares, né? A gente sempre orienta, né? O que pode ser fotografado ou não, né? E o que pode ser exposto ou não. Também a gente tem esse cuidado, principalmente as pacientes, né? Elas têm que estar de acordo, quem que pode assistir, quem que vai acompanhá-la. Isso tudo é muito bem acordado e cuidado também. Sim, sim. Mais uma vez, a comunicação eu acho que é a palavra-chave de toda essa relação médico-paciente, né? E entra muito também na prevenção, né? Prevenção para o paciente e prevenção para o médico, para que seja uma relação de confiança, uma relação tranquila. Sim, e as fotos do parto, na verdade, elas querem muito mais a questão do bebê, né? Então, é isso que tem que ser fotografado, né? Porque a gente vê na mídia, às vezes tem foto, tipo, a paciente sendo anestesiada, quem é que vai filmar e fotografar o anestesista? Tipo, isso é uma invasão do profissional, né? Nem a gente, no momento do parto, a gente já tá meio que acostumado, porque a gente sabe que aquilo ali faz parte, mas que priorizem, então, o momento do bebê, a família, e não aquela exposição, assim, nem o nosso trabalho, né? Esse registro é a emoção do momento do nascimento, né? Não precisa o resto todo. Sim, porque convenhamos que a gente fica muito vulnerável, né? Exato, os momentos, exato, tem que ter esse cuidado, Tem, às vezes, pacientes que nem querem, né, ser fotografadas, não. É um momento meu, então, isso tudo também, sempre quem traz o fotógrafo é sempre a paciente, né? A gente não fotografa, não, às vezes faz alguns registros ali com elas, né, com a equipe, depois que nasceu, enfim, mas do parto em si, sempre é a fotógrafa trazida pela paciente. É eles que fazem essa escolha, não é nada do serviço, não é nada feito por nós, assim. Até por isso, assim, para não dizer que, né, para que estavam fotografando, né, aquele momento é deles. Então, o familiar fotográfico, o fotógrafo, fotografa e a gente faz o passo. E mesmo assim, né, a gente sempre traz do ponto de vista do conselho, né, tem que cuidar muito mesmo se tu vai repostar alguma foto, né, porque é como se tu estivesse postando, né, então às vezes tu nem tava, né, ali envolvida, enfim, mas alguém te marcou na hora, né, passou desapercebido, assim, acabou repostando, então, né, sempre ter esse cuidado mesmo de se aquela privacidade e aquela autonomia da paciente está sendo respeitada, né. Sim. Que é... Enfim, né, equívocos, cadês, erros acontecem, tá no dia a dia, né, às vezes a gente, né, diz assim, talvez, tipo, é um marketing terceirizado que não tem total conhecimento, às vezes, sobre a questão, digamos, das regras do Conselho, né, Federal de Medicina, então, né, sem, digamos, ter a intenção, acaba, às vezes, infringindo alguma regra, né, então... Não, e tem gente que perde noção, tá? A gente vê cada coisa das pacientes completamente expostas e coisas completamente desnecessárias, assim, isso ia ficar muito ofendida. Mas comigo, às vezes eu fico pensando, né, aqui eu falei, aqui são coisas que a gente não vê, mas a gente vê nas redes sociais, né, de filmagem e fotografia de coisas tão íntimas, assim, pra todo mundo ver, né. Então tá, Luiz, agora a gente vai fazer um ping-pong rápido. São perguntas rápidas com respostas também breves, assim. E pode vir o que vier na tua cabeça, bem espontâneo mesmo, tá? Um momento marcante da tua profissão. O primeiro parto. Aqui na faculdade. E ali que eu vi que o meu olho brilhava diferente pra obstetrícia, assim. Deve ser muito emocionante, né? Esse momento. Uma palavra que define o parto para ti. Emoção. É muito legal. Um mito que você gostaria de derrubar sobre o parto. Eu sou preciso escolher um. É difícil, assim, mas
Eu acho que o principal hoje em dia, assim, do que a gente vem falando é essa coisa de que o humanizado é o parto vaginal, né? Não qualquer parto é humanizado, a cesárea também é humanizada, né? Se criou uma cultura como que... Uma cultura não, as redes sociais, né? De que só o parto normal é bom, só o parto normal é bonito. E não, a cesárea também é maravilhosa, é tão emocionante quanto. E importante é mãe e bebê bem, o resto. O que mais te orgulha em ser obstetra? Eu acho que é essa questão de formar novas famílias, assim, né? Tu tá presente ali e eu acho que entregar um filho pros pais é muito emocionante, né? Os dois ali naquela expectativa, ver o casal, às vezes, né, principalmente acompanhar esses 9 meses, a construção toda, e chegar ali e entregar, assim, aquele bebê é muito legal. Eu acho que é o mais marcante, assim. Eu acho que emoção, né, é uma palavra que resume muito bem a obstetrícia, que foi o que tu trouxeste. E eu acho que traz essa essência também, né? Assim, tem emoção, mas tem ética, tem responsabilidade, né? Tem técnica, sabe, né? Então é um conjunto, digamos, de sentimentos, né? E de atitudes ali que fazem, né, desta profissão uma profissão tão linda, assim, e tão importante, né? A gente queria te agradecer por ter topado o desafio, por ter topado vir conversar conosco hoje. Muito bom. Foi um prazer, assim. Mas é interessante, às vezes, parar e olhar para trás e pensar algumas coisas, né? Ou assim, eu faço tantos partos emocionantes num dia, né? Mas talvez nunca tenha parado para pensar qual que foi, né? Tem momento, assim, né? Então, acho que é nisso aí. E fica o nosso convite, né? Para acompanhar os próximos episódios do Entre Vidas e Protocolos.